Olá, vamos demonstrar agora como que funciona o modelo, né? O modelo de cálculo de substituição tributária quando a gente está falando aqui de substituição tributária pelo PMC. O que que você tem que entender na prática, né? Vamos pensar que aqui você tem a indústria, o distribuidor, né? Que vai chegar lá no PDV que vai vender para o consumidor final. Tá? Então é o seguinte, o que que o Estado pensa? Olha, a mercadoria vem para cá, até chegar aqui, tá? Só que o governo falou assim, cara, eu queria cobrar o imposto aqui, ó. Como é que eu faço para cobrar o imposto aqui? Aí ele falou o seguinte, olha, você saber qual que é o preço que é vendido aqui na ponta e fazer com que esse preço aqui na ponta seja a base de cálculo, né, para você cobrar o imposto antecipado, tá? Então, como que eu vou saber o preço na ponta? O método mais comum é o MVA, né? Você pega o valor que está vendendo aqui e agrega um MVA, margem de valor agregado. Mas aí foi pensado outra coisa. Cara, os medicamentos eles não têm o PMC, que é o preço máximo ao consumidor, que é o preço máximo que pode ser vendido para esse carinha aqui, ó. Tá? Ele tem o PMC. Lembrando que existe o PMC, tá? Da revista e existe o PMC da CEMED. Só que a gente sabe que o preço da CEMED é o teto, né? Então, muita gente, muitas indústrias reduzem o preço e publicam outro preço na revista. E a farmácia, que é esse carinha aqui, ó, ele tem que cumprir o preço da revista. Por que que ele tem que cumprir o preço da revista? Porque a revista tem que estar disponível para o consumidor, caso ele queira verificar se o preço do medicamento está sendo vendido, e até pode chamar o PROCON se a farmácia estiver vendendo um preço acima do preço publicado em revista. Então, ou seja, a farmácia não pode vender um preço acima da revista. Tá? Mesmo se na CEMED tiver outro preço, ela tem que seguir o que está na revista. Então, o PMC que a gente trata aqui é o PMC da revista. Só deixando bem claro esse ponto aqui. Pronto. Então, o governo pensou: se o PMC é o preço máximo que pode vender aqui, o que eu posso pensar? Aí o governo pensou o seguinte: olha, eu vou. E quais são as categorias que existem de medicamentos hoje? Ah, tem genérico, né? Vamos pensar aqui. Genérico. Vamos pensar diferente. Tem um referência, né? Referência. Tem o genérico. Tem o similar. E tem outros, né? O que é outros? É que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, né? Então, pode ter o medicamento fitoterápico, por exemplo, esse encaixa aqui em outros, tá? Então, a gente tem essas categorias. E tem, então o Estado pensou assim, qual que é o desconto médio que é aplicado, tá? Nas referências. Ah, na média é uns 10%, tá? E genérico, você vai ver, né? Na verdade é o seguinte, genérico, você vai ter genérico com 40%, com 30%, e vai ter genérico com 90%, né? Aí o Estado será, né? Vai lá e fala assim, ó, então eu vou pôr, eu acho que na média vai dar uns 30%, tá? 35%. Vamos pôr 35% aqui. A média do governo, o governo que estuda. Similar é de 40 a 80. Então, vamos colocar aqui um desconto de 38 da média. Tá? E outros aqui vão pôr 20%. Tá? Estou chutando aqui. Então, quer dizer, o Estado faz o estudo lá na ponta e depois ele fala assim, ó, o desconto na ponta médio é esse. Tá? Então, o que, que o Estado faz agora? Vamos pensar aqui no referência, né? Então ele falou assim, que o desconto médio na ponta é 10%, tá? Então ele fala assim, ó, então vai pegar o PMC do produto, vamos pensar que tivesse um PMC lá de 100 reais, vai pegar o PMC do produto e vai reduzir ele em 10%, vai chegar em 90 reais, que é o PMC reduzido, 90 reais, e 90 reais, tá? Vai ser a base
de cálculo da substituição tributária. Então, para o Estado, em vez dele fazer todo o cenário por MVA, igual ao método mais comum, ele decide que vai fazer o método pelo PMC menos o redutor, tá? Então, é esse cenário. Então, vamos pensar aqui um outro cenário, a indústria está vendendo para uma rede, né, de farmácia que vai vender para o consumidor final, tá? Então, ela vai vender pelo preço fábrica, menos repasse, menos desconto, né? Em cima desse preço, aí vai chegar o preço de compra da rede. Aí a rede vai saber que vai ter que calcular a ST para chegar no seu custo. E esse método para calcular a ST, tá? Vai ser o PMC, que está na revista, menos o redutor, que aí você vai chegar na base de cálculo da substituição tributária, tá? Em cima da base de substituição tributária, você aplica o ICMS interno e depois você reduz o ICMS próprio para chegar no valor da ST, tá? Qual que é o problema desse método por PMC, tá? Qual que é o problema? Então imagina que a indústria está praticando, na média, um desconto de 30% do medicamento, tá? E a base de cálculo da ST vai ser o PMC de 100 menos um redutor de 10%. Então, a base de cálculo da ST vai ser R$ 90, tá? Imaginando que vai dar 10% aqui, depois vai passar para o outro, até chegar lá na ponta, na média chega a 10 mesmo, tá? Então não tem problema. 10% de desconto que o cliente recebe lá na ponta, então tá tudo certo. Só que aí entrou um concorrente, e essa indústria aqui, ela faz uma reação. E agora ela começa a dar 60% de desconto porque ela quer manter o mercado, tá? Ela não quer perder mercado para os novos entrantes. Então ela faz uma ação reativa, ela reage para manter o mercado. Qual que é o problema? O PMC do produto continua 100, tá? A redução continua 10% e a base de cálculo continua 90, tá? Então se a indústria altera, tá, a estratégia de desconto, a carga tributária do produto continua a mesma, tá? Então, a carga tributária do produto continua alta, porque a base de cálculo não mudou, tá? Então, é o método que não acompanha a redução da estratégia. Então, se o preço do produto estava aqui, tá? A carga tributária do produto também, se o produto desce o preço, a carga tributária continua aqui, entendeu? Por quê? Não desce, não acompanha, não é igual o MVA. O MVA, se o preço cai, a carga tributária também cai junto, tá? Nesse caso, o preço cai e a carga tributária continua lá em cima, porque a base de cálculo é fixa, pelo PMC menos o redutor. Então é importante você entender esse método de PMC menos redutor. Eu expliquei bastante coisa aqui, principalmente que é o PMC da revista. E esse aqui é o método diferente, tá? Então, os estados eles fazem a análise baseado no que é vendido na ponta. Esse redutor que eu falei que os estados definem, então, primeiro, você tem que entender que o estado, né, o F do estado, o estado, ele que define o método. Se vai usar o método MVA, se vai usar o método do PMC menos redutor, ou se vai usar o método do PMPF, tá? Então, o que acontece? Ele que define. Então, se você está num estado e você viu que ele utiliza o método PMC menos redutor, o próximo passo é você fazer o quê? Uma pergunta. Quais são os redutores, né? Quais são os redutores? E aí você vai ver como que o Estado divulgou os redutores. Se ele divulgou por lista, tá? Positiva, negativa e neutra, ou por categoria. Categoria que eu falo é similar, genérico, referência e outros, ou ele fez um mix, né? Quer dizer, para similar dessa lista,
é uma coisa, similar dessa outra lista positiva é outra, para a lista negativa é outra. Então você tem que entender como que o estado que você está agora analisando a sua operação, primeiro, qual que é o método, se ele utilizou o método, quais são os redutores que ele vai usar naquele cenário, tá? Tem que ir por parte. Por isso que a gente não pode perguntar qual que é a carga tributária, qual que é o tributo no Brasil dos medicamentos. Não, tem que ser bem específico. Aonde que eu estou? Para onde que eu vou vender? Tá bom? Então, esse aqui demonstrado o método de cálculo de ST para medicamentos que usam o PMC menos o redutor. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos aí nos próximos vídeos com mais conteúdo.